Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, depois de alguns meses, estou eu aqui de volta, quase um ano, na verdade, né? Porque eu tinha prometido que eu ia ser mais constante no canal, mas acabou que eu não consegui. Vocês viram aí, né? Bom, eu fiz recentemente, acho que umas 2, 3 semanas, uma enquete no meu Instagram, perguntando onde vocês prefeririam que eu fizesse o meu relato de parto da Luísa, que nasceu aqui na Holanda. É, Enfim, então vamos lá, vamos começar. É, o que que acontece, gente? Aqui na Holanda as coisas são muito diferentes do Brasil, muito, muito, muito mesmo. Isso aí não é novidade, todo mundo sabe. E o que que acontece? Eu tive dois partos no Brasil, né? Eu tive o Miguel, que tem 8 anos, que nasceu em Minas Gerais, de onde eu sou e meu marido é. Temos a Alice, de 4 anos, que nasceu em Florianópolis, onde a gente morou por 7 anos antes de vir pra cá. E aqui eu engravidei da Luísa e ela nasceu aqui, né? Fiz pré-natal, tudo aqui certinho e tal. Então, gente, eu vou começar lá pelo começo mesmo do relato de parto. Não vou entrar muito em detalhes sobre o pré-natal, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou falar mais sobre o dia do parto mesmo. O que que acontece? Eu tive o Miguel, eu tinha 21 anos quando o Miguel nasceu e eu tive pressão alta, né? Pré-eclâmpsia na minha gravidez do Miguel. Então, eu tive que fazer uma cesárea de urgência pelo fato de que nós estávamos correndo risco mesmo de morte, né? Assim, foi bem assim que o médico falou na cara da minha mãe. Então, a gente teve que fazer essa cesárea quando eu tinha 35 semanas e meia por aí. E então ele nasceu prematuro, mas graças a Deus nasceu super saudável, não precisou de incubadora e no terceiro dia de cesárea a gente foi para casa e até então Miguel é super saudável, nunca tivemos problema por conta disso. A Alice foi uma gravidez muito maravilhosa do começo ao fim, eu não tive problema algum, né? Porém, como eu engravidei da Alice de 4 anos de diferença do Miguel, eles queriam tentar o parto normal, no SUS, né, no Brasil. Eu fiquei apavorada, eu não queria de jeito nenhum. Eu nunca tinha sentido uma contração na gravidez do Miguel, porque foi prematuro, né? Então, mas eu morria de medo. Mas mesmo assim, era o protocolo do SUS e eu não tinha opção. Eu não podia pagar por uma cesárea naquela época, então eu não tive opção. Chegou às 41 semanas certinho da Alice e eu comecei a sentir umas contrações assim muito espaçadas, assim, muito espaçadas mesmo. Chegou lá, não evoluía, então foi induzido com aquele balão, eu esqueci, acho que é sonda de Foley, alguma coisa assim. Sofri muito, 23 horas de dor, assim, intensa para acabar numa cesárea de qualquer forma. Aí o que acontece? Nessa gravidez da Luísa, eu engravidei com 3 anos de diferença da Alice para Luísa, né? E eu já tava com uma outra cabeça, já tava com uma outra mente, né? E nessa gravidez eu queria muito que a Luísa nascesse de parto normal. Por quê? Porque eu pretendo ter mais filhos, eu e meu esposo, né? Então eu acho que seria menos arriscado, né? Se eu tivesse parto normal, para depois ter uma outra gravidez, né? Para continuar tendo normal e não uma cesárea atrás da outra, né? E acabou que os médicos aqui, né, eles não queriam de jeito nenhum fazer um parto normal em mim, porque eu já tinha tido 2 cesáreas anteriores. E isso é muito curioso, porque aqui normalmente eles fazem de tudo para ser normal. Eles fazem de tudo para ser normal. Tanto é que quando eu estava no pré-natal da Luísa, tinha muitos casos parecidos com o meu, que as médicas ou médicos das meninas estavam querendo tentar normal. Só que no meu caso, não, eles queriam cesárea. E o que acontece? Eu falei que não, eu quero tentar normal primeiro, bati o pé e a médica falou pra mim, olha, é o seguinte, nós podemos tentar normal porque você quer, mas vai ser dentro dos nossos protocolos aqui, nossas regras aqui, que é o seguinte, você entrou em trabalho de parto, você já vem imediatamente para cá, você não vai esperar como as outras mulheres esperam, né, de 5 em 5 minutos, aquela coisa, não. Entrou, se qualquer coisa que você perceber que você está entrando em trabalho de parto, você corre, porque você vai ter que ser monitorada pela equipe o tempo todo.
E você também não vai poder tomar, como é que fala? Ocitocina, por conta das outras cesáreas, e nem ele usa com aquele comprimido, né? Que é eu não sei, esqueci o nome do remédio, do comprimido. Não pode. Teria que ser o mais natural possível. E com a equipe ali monitorando o bebê e eu o tempo todo. E se passasse de 12 horas e a bebê não nascesse, eles iriam fazer cesárea. Então essas eram as condições deles para tentar o normal. Então eu aceitei, falei assim, tudo bem, então vamos que vamos. E no dia 10 de novembro, gente, era 3 horas da manhã. Eu tinha tido no dia 9 de novembro, eu tinha tido uma consulta. A médica queria induzir o meu parto com a mesma sonda que fizeram com a Alice. Ela tinha marcado para 38 semanas e meia, alguma coisa assim. Não, 38 não, 39 semanas. Só que aí, o que acontece? Ela me ligou, me chamou lá e me pediu desculpa. Falou assim, olha, a gente não vai fazer mais, porque eu acho que você pode esperar ainda. Por que ela queria fazer isso? Porque nos meus pré-natais estava dando que todos os ultrassons estava dando que a Luísa estava pequena para a idade gestacional, ora dava que a cabeça dela estava menor, ora dava que a barriga dela estava maior, que a perna estava menor. Então, assim, eu fiquei muito apavorada da metade da minha gravidez para o final por conta desses ultrassons, assim. Gente, olha, eu não recomendo esses ultrassons, sério. Cara, eu sei que é muito importante o ultrassom morfológico e tal, mas eu não sei, cada um faz o que quer, né? Mas eu sei, assim, que eu fiquei apavorada por conta disso. E ela queria fazer porque, segundo ela, a Luísa não estava crescendo, não estava desenvolvendo. Só que daí ela foi e me chamou de volta para fazer uma outra ultra para ver se realmente faria aquilo. Aí ela fez e decidiu que não ia mais induzir o parto, né? Aí tudo bem, eu fiquei aliviada, falei assim, que bom, né? Porque ela vai vir na hora dela. E isso foi no dia 9. Quando eu saí de lá, elas fizeram um toque porque elas tentaram descolar a membrana. E ela disse pra mim que eu tava de 1 centímetro, que não tinha conseguido descolar a membrana, que era pra eu voltar na próxima semana pra tentar. Beleza, isso eu tava de 39 semanas e 3 dias. Aí quando eu vim embora, gente, eu vim sentindo uma cólicazinha chata. Eu pensei, será mesmo que elas não conseguiram descolar a membrana? Porque eu tô sentindo essa cólica, né, uma contraçãozinha assim. Beleza, vim embora. Passei no supermercado e comprei pasta de amendoim e óleo de rícino. Na farmácia eu comprei óleo de rícino, né? Pra que serve isso? Porque diz que ajuda a gente a entrar em trabalho de parto. Se não estiver próximo, você pode tomar que não vai fazer efeito, não vai adiantar pra nada. Então eu fui e fiz o shake de óleo de rícino com pasta de amendoim e suco de laranja. Uma coisa horrível, horrível, muito ruim mesmo. E tomei, né? Tem uma doula que eu sigo ela é do Canadá e ela tem 5 filhos e ela sempre indica, ela tem vídeo no YouTube indicando esse shake e ela mesma explica que o aconselhável é a partir de 39 semanas. Mesmo assim, se você não estiver perto, lembrando aqui novamente que não vai adiantar tomar. Então, mas assim, arriscar também não faz mal pro bebê, não faz mal, gente. E aí eu tomei, falei assim, mas eu acho que tá muito cedo, porque o meu medo era de eles tentarem induzir lá no hospital. E eu queria tentar o mais natural possível. Eu tomei esse shake, um copo desse shake, um copo grande, e eram umas 3 horas da tarde. E aí o meu marido saiu umas 4h30 da tarde, não lembro o que ele tinha ido fazer, né? E eu fui tirar um cochilo de dia, assim, e comecei a sentir a minha barriga, aquela contração, assim, que endurecia tudo, assim, mesmo aquela coisa que eu não lembro nem da Alice quando foi induzido, né, de eu sentir isso, mas foi assim, aquela coisa, aí depois passava, e ficou de 10 em 10 minutos assim, 10 em 10 minutos, e não evoluía, isso eram as 4 horas da tarde. Quando foi umas 10 horas da noite, que eu fui deitar, né, pra dormir à noite mesmo assim, deitei lá, meu marido, as crianças já tinham ido dormir. Eu comecei, aí o Vinícius dormiu, virou pro canto, dormiu, e eu fiquei no celular assistindo o vídeo e tal.
E na hora que eu desliguei o celular e dormi, finalmente, consegui cochilar, já era umas 11h30 por aí. Então eu comecei a sentir umas dorzinhas, tipo dor de barriga, de ir no banheiro. Que todo mundo, né, todos os relatos de parto eu sempre escutei isso, mas eu achava meio estranho, né? Porque da Alice não era nada parecido com dor de barriga. Então eu comecei a sentir tipo uma dor de barriga mesmo, uma vontade no banheiro, assim, muito forte. E a barriga endurecia, mas a dor era a dor de barriga. E beleza, eu fiquei sentindo, mas eu falei assim, essa é uma dor de barriga. E dormi, fiquei cochilando, gente, eu comecei a cochilar e sentia a dor dormindo e ficava gemendo. E eu acabei acordando por eu mesmo estar gemendo de dor. Então, tipo assim, falei, gente, isso não tá estranho isso. Levantei, vim na cozinha, peguei um chocolatezinho que o Vinícius tinha comprado e abri e comi. Na hora que eu peguei o segundo, eu só sinto a bolsa estourar e uma água quente descer assim, cair no chão, plaf, bem assim. E daí, eu olhei, eu nem acreditei, falei assim, gente, eu não acredito, minha bolsa estourou. Eu não acredito, eu fiquei assim. Aí eu já fui correndo lá, acordei o Vinícius, falei, Vinícius, minha bolsa estourou. Isso era umas 2h e pouca da manhã. Aí o Vinícius levantou e tal, e falou, você tem certeza? Eu falei, e depois ficava só saindo o tempo todo, saindo aquela água, e eu coloquei um absorvente, não adiantava, molhava tudo. Eu coloquei uma fralda de absorvente pós-parto que eu comprei pra ver se adiantava também, molhava tudo, tava saindo toda hora, toda hora. E nisso a gente ligou pro meu cunhado, ele custou para atender porque já era... Quando a gente conseguiu falar com ele era 3 horas da manhã, então ele estava dormindo, a gente custou a falar com ele, mas deu tudo certo. Ele veio e levou a gente pro hospital. Na verdade, ele me levou pro hospital e depois voltou, ficou com as crianças e o Vinícius foi. Aí, beleza, eles fizeram lá... várias perguntas e viram que realmente minha bolsa estava estourada. E nessa hora eu já estava tendo contração de 5 em 5 minutos, mas não era aquela coisa, sabe? Não era aquela coisa muito dolorida, era super suportável mesmo. E me colocaram lá em monitoramento na sala de parto, achando que eu ia evoluir e que rapidinho eu ia entrar em trabalho de parto ativo. O que não aconteceu. O que aconteceu? Quando foi 7 horas da manhã, as contrações simplesmente cessaram, elas pararam, elas sumiram, entendeu? E eu fiquei assim, meu Deus, eu dormi, eu descansei e fiquei de boa. Aí elas vinham, né, e falavam, nossa, mas você não tá sentindo nada. E tava lá no aparelho também que eu não tava tendo contrações. Eu falei, não tô sentindo mais nada. E aí foi de 7 horas até meio-dia, assim, não voltou. Aí elas pegaram e me mudaram de quarto, porque aquela sala era para quem já tava ganhando neném. Me mudaram de quarto e falaram assim, olha, a gente vai te mudar de quarto, qualquer coisa que você sentir, você pode chamar a gente e tal. Mas, de qualquer forma, a médica vai conversar com você lá para as 2 horas. Aí eu falei, ok. E fomos, e a minha barriga já só tinha Luísa, não tinha água nenhuma mais. E fiquei ali até 2 horas sem sentir nada, gente. Acabou mesmo, assim, sumiram as contrações. Então, quando a médica veio, ela sentou e conversou comigo. Falou assim, olha, a gente tem 2 opções para você, porque a gente não pode induzir o seu parto com ocitocina nem com aquele remédio. Eu não sei se é ai, gente, não sei. Vocês devem saber qual que é. Então, o que que acontece? Ela não podia, a única coisa que ela poderia fazer era esperar até no outro dia para ver se voltavam as contrações. Só que ela não aconselhava, porque já estava sem líquido há muito tempo. Aí ela falou assim, olha, você tem a opção de você escolher, esperar para ver se volta, mas a gente só pode esperar até amanhã, de manhã, ou a gente vai para cesárea agora. Aí eu falei assim, o que a senhora acha? Eu falei assim, né, eu e o Vinícius. Ela, por mim, eu te indico a fazer cesárea, porque a neném tá sem líquido já tem muito tempo, e vai ficar esse tempo todo sem, é um pouco arriscado. Eu falei assim, então seja o que Deus quiser, vamos pra cesárea mesmo. E fomos pra cesárea. E assim, gente, muita gente fala muito mal sobre os partos aqui, isso e aquilo. Já ouvi falar, assim, de muitos relatos, né? Mas eu, gente, simplesmente não tenho nada a reclamar, só a agradecer. Porque eu fui muito bem atendida, muito bem tratada
sabe? Uma coisa assim maravilhosa. Quando a gente entrou na sala, acho que a Luísa nasceu umas 3h40. A diferença que eu vi da cesárea da Luísa para os outros é que assim que eu entrava na sala de cirurgia dos meninos, era questão de 15, 20 minutos no máximo. E da Luísa não, foi uma coisa bem demorada, tipo uns 40, 45 minutos, né? Que demorou para ela nascer. E quando eu entrei, assim, foi um baque, porque tinha 10 pessoas numa sala enorme, enorme, com vários aparelhos e uns 10 profissionais, sem exagero. Tinham 2 anestesistas, tinha um pediatra, 2 obstetras e as enfermeiras ajudantes de cada um desses profissionais. Então, assim, eu fiquei... O Vinícius também. O Vinícius não queria entrar de jeito nenhum, porque ele tentou ver a cesárea da Alice, mas passou mal. Só que aí ele não queria me deixar sozinha também. Aí ele foi e falou com o anestesista, que era um rapaz bem jovem, assim, muito atencioso, gente. Nossa, ele falou com ele que tinha medo de ver sangue, porque passou mal na cesárea da Alice e tal, explicou. E o rapaz ficou o tempo todo ali cuidando do Vinícius, pro Vinícius não olhar na hora errada. Então ele ficava assim, não, fica tranquilo e tal, que eu tô aqui. E assim, eles não colocam aquele pano assim pra gente não ver. Eles colocam apenas um em cima do meu peito, assim, pra eu não ver. Então o Vinícius poderia ver. Só que o rapaz virava o Vinícius pro Vinícius não ver. Falava, não olha agora, não olha agora. Eu ficava o tempo todo cuidando. Então esse rapaz ficou o tempo todo cuidando do Vinícius, pro Vinícius não olhar e não passar mal. Ele ficava na frente do Vinícius. E tinha uma hora que quando a Luísa estava quase nascendo, gente, que deu um chorinho. E aí eu, ai meu Deus, é ela. E o Vinícius, é ela. Já queria levantar pra olhar, né? Eu tava totalmente fora de si. Eu tinha até esquecido que ele tinha medo. Aí o rapaz, né, o anestesista segurou nos ombros dele. Não, agora não, ainda não. Aí daí a pouco ela chora mesmo e falou assim, pronto, agora você pode ver que eles colocaram tipo uma estufa aqui, bem quentinha, com plástico e deitaram ela assim, nesse plástico, né? Não teve um contato direto comigo, mas aí o Vinícius pôde ver, eles tamparam lá, não deixou ele ver sangue nem nada, pôde ver a Luísa. E foi maravilhoso. Esse anestesista e toda a equipe ficava o tempo todo me perguntando, você tá bem? Você tá bem? Tá tudo bem com você? E assim, gente, se tem uma coisa na cesárea que assim, me incomoda muito e que eu não senti na cesárea do Miguel, mas na da Alice e da Luísa eu senti, as coceiras. Na hora que a anestesia pega, começa a coçar o nariz, começa a coçar tudo. E coça tudo, gente. Ai, que nervoso que dá aquilo, sabe? Aí, beleza. Assim que a Luísa nasceu, o pediatra já levou, a enfermeira levou, o pediatra foi lá ver ela certinho, o Vinícius foi atrás, porque todo filho nosso que nasce é isso que acontece. Assim que nasce, ele vai atrás pra poder ver, né? E eu também achei muito estranho. Uma coisa que eu achei muito estranha foi que eu não fui pro quarto e eles trouxeram o bebê pra mim. Eu fui para uma CTI e fiquei lá. Eu tive que ficar 2 horas na CTI em observação e o Vinícius foi pro quarto com ela. Então eu fiquei longe dela 2 horas. Eu fiquei lá na CTI em observação, tomei alguns medicamentos. Quando deu 2 horas que eu tava lá, fiquei sozinha, gente. E eu doida querendo ver a Luísa. Aí eles me levaram lá pro quarto e quando eu cheguei lá, o Vinícius tava sem camisa, com a Luísa peladinha assim, deitada em cima dele, porque eles colocaram assim, falou que era pra ela sentir o calor do corpo do Vinícius. E o Vinícius acha no máximo. Aí ele, olha aqui, que não sei o que, como que eles colocaram ela aqui em mim, nossa, e ela tá quietinha, que não sei o que. E eu achei muito bonitinho, sabe? Mas eu vi assim, eu já fiquei doida, queria que me desse ela, né? E aí, assim que eu cheguei, que eles me instalaram lá, eles já me deram ela. E foi isso, gente, foi maravilhoso. Eu fiquei 3 dias no hospital, eu ia sair no 2º dia, só que como eu tomei morfina pra dor, né, porque aqui eles colocam morfina e dá um botãozinho, então cada vez que você sentir dor, você vai apertando aquele botãozinho. E ninguém me falou que aquilo poderia baixar minha pressão, então eu apertava toda hora, toda hora. O que aconteceu? Minha pressão baixou muito, que eu não conseguia ficar com o olho aberto. No 2º dia, eu só dormia. Eu fazia assim, gente, e dormia. Ainda bem que o Vinícius estava lá, graças a Deus, pra me ajudar. E aí a médica viu que minha pressão tava muito baixa, caiu, tipo assim, coisa de louco, 6 por alguma coisa, ou 5 por alguma... Gente, eu não lembro, mas caiu muito mesmo. E ela foi, já tirou morfina e tudo, já
aplicou outros medicamentos e começou a cuidar ali da minha pressão. Então eu não pude ir embora enquanto minha pressão não voltou ao normal, graças a Deus, né? Quando foi no terceiro dia, já tinha voltado. No segundo dia à noite mesmo já estava tudo bem melhor, né? Já estava conseguindo ficar acordada e a pressão já estava mais estável. E no terceiro dia a gente foi embora. A gente veio embora. E foi assim, maravilhoso, gente. Eu fui muito bem tratada, né? Aconteceu isso aí. Mas essas coisas, olha, eu já tô acostumada. Na da Alice, depois da cesárea, aconteceu que o meu batimento cardíaco foi lá nas alturas. E o Vinícius que viu e chamou o médico. Então foi que quando foi ver, eu tava tendo uma hemorragia. Depois disso, eu tive uma anemia muito forte. Então, assim, isso foi o mínimo, né? Essa questão da pressão ter caído. Tirando isso e tirando a parte de que eu tive que ficar longe dela 2 horas, né? Porque eu tive que ficar na CTI. Assim, foi tudo uma maravilha, entendeu? Foi tudo muito bom. Eu só agradeço a Deus, gente. Bom, então esse foi o meu relato de parto da Luísa, que nasceu aqui na Holanda, dia 10 de novembro de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado, que é isso, gente. Curtam, tá? Comentem esse vídeo. Depois eu volto com mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau.